A fim de deixar seus dashboards no Power BI com visual mais profissional e impressionar qualquer um, nesse vídeo eu vou te mostrar o método que eu utilizo para sair de visuais como esse aqui para esse aqui. E vou aproveitar também para te passar algumas boas práticas em visualização de dados que vão te ajudar muito no começo da sua jornada de aprendizado aí com Power BI. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição um link para você acessar um mini curso gratuito de Power BI. Eu preparei esse material para você sair do zero na ferramenta e conseguir dar os seus primeiros passos. Clica lá e acessa. E se eu te ajudar aqui nesse vídeo, de alguma forma, peço para que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse aqui. Toda semana tem um conteúdo novo, um vídeo novo. Eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes. A primeira, vamos falar de boas práticas de visualização de dados. A segunda, eu vou te explicar o meu método para a construção de relatórios aqui dentro do Power BI. A terceira, a gente vai explorar alguns recursos interessantes e poderosos de visualização, né, que o Power BI tem. Bom, primeiro, é de muito boa prática que você, antes de iniciar o desenvolvimento de qualquer relatório, de qualquer dashboard, entenda com o usuário final desse dashboard qual que vai ser o objetivo dele. Porque muitas vezes um erro comum que você pode estar cometendo, ou que muitos analistas iniciantes cometem, né, é de iniciar o relatório e apresentar ali os visuais que eles acreditam ser o suficiente. Mas é muito perigoso fazer isso, porque o ideal é que você faça um bom levantamento de requisitos do projeto, para que você entenda junto do seu usuário final, quem vai consumir o dashboard, né? Pode ser o seu diretor, pode ser o seu gerente, enfim, ou até você mesmo. Entender o que precisa ser aplicado ali para que a gente não coloque informações demais e que não tem relevância nenhuma. Então, essa é uma boa prática que eu recomendo que você faça sempre quando você for iniciar um projeto novo. É muito importante também a gente tomar um pouco de cuidado com o número de informações que a gente vai colocar na tela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse dashboard aqui que a gente está vendo, que a gente vai transformar em algo neste sentido aqui. O que que acontece? A gente precisa primeiro tomar muito cuidado com o que a gente vai apresentar em relação a cores, né? A gente tem que tomar cuidado para não saturar muito o visual. Nesse caso aqui, a gente tem cores muito chamativas que tiram um pouco a atenção dos números, né? A atenção do dashboard. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa sempre analisar as informações que vão ser incluídas aqui no dashboard. Vou te dar um exemplo. Esse número aqui de faturamento, 141 milhões, ele está te dizendo alguma coisa relevante? Se a gente for parar para pensar, né, o usuário final, imagina que o seu gerente, o seu gestor, ele sabe quanto que a empresa faturou naquele período, né? Ou pelo menos deveria saber. Então, esse número sozinho, ele não te entrega muita informação. Eu gosto sempre de apresentar números, por exemplo, como esse aqui de faturamento, dessa forma, onde a gente vai ter sempre aqui um número, né? No caso, o faturamento aqui, o KPI, o indicador, a métrica, e a gente vai ter aqui sempre uma informação relevante para aquele número. Nesse caso, eu estou trazendo o percentual de crescimento em relação ao ano anterior. Então, nunca vou trazer esse número sozinho, porque ele sozinho não quer dizer muita coisa. Então, sempre faço esse comparativo ou alguma informação, a gente traz alguma informação a mais, né, que gere inteligência aqui para esse KPI, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui do faturamento e qualquer outra informação aqui, como o número de vendas também, a gente vai trazer sempre uma comparação ano a ano, nesse exemplo aqui que eu estou te mostrando. Então, a gente está no ano de 2022, nesse exemplo aqui, né, desse dashboard, e a gente está vendo que o faturamento cresceu em 12,9% em relação ao ano anterior. Outro ponto importante é que a gente precisa garantir que o nosso relatório ele está de fácil interpretação para qualquer pessoa. Na realidade, se você apresentar esse relatório aqui para um leigo, ele tem que ser, com pouca instrução, capaz de entender o que que você está querendo mostrar ali. Eu costumo brincar que dashboard é igual piada. Se a gente tem que explicar, é porque está bem ruim. Então, toma muito cuidado com isso, tá? É uma habilidade que você, como analista de dados, ou como analista que está desenvolvendo relatórios aí dentro da sua empresa, precisa desenvolver. Essa capacidade de resumir e sumarizar as informações para que seja de fácil interpretação para o leitor. Também é muito importante que a gente sempre tente construir os dashboards num padrão que eu chamo de leitura em Z. Por que a leitura em Z?
Aqui no Ocidente, né, a gente lê sempre nessa posição, nessa direção, né, saindo da esquerda para a direita. Então, o dashboard, normalmente, ele precisa estar sempre formatado, né, diagramado, para que a leitura seja feita sempre nesse padrão. Ou seja, em Z, nessa direção assim. E o que acontece quando a gente faz esse tipo de processo aqui, né? As informações mais relevantes e mais sumarizadas, normalmente elas têm que estar acima da direita para a esquerda. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem os três indicadores principais desse relatório: faturamento, número de vendas e o lucro, sempre com cards, né? Ali em cima, dentro do header desse relatório aqui. E a informação mais granular, a informação mais detalhada, como esse visual de tabela aqui, ó, ele sempre vai ficar mais para o canto inferior direito do relatório. Então a gente tenta sempre pensar em diagramar um relatório dessa forma aqui. É uma boa prática de visualização de dados para você que está começando. Outro ponto de atenção é o tipo de visual que você vai escolher, né, o tipo de gráfico que você vai escolher para apresentar as informações. Cada tipo de análise ela tem um gráfico que vai combinar mais com ela, né? Por exemplo, essa análise aqui do faturamento mês a mês. Normalmente, gráficos que têm o eixo horizontal, como esse é um gráfico de linhas, ele é utilizado mais para quando a gente tem que analisar uma informação que tem uma continuidade, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo faturamento mês a mês. Então, existe uma continuidade aqui nos dados. Então, é muito importante que a gente faça sempre a aplicação do visual correto. Um outro exemplo é essa análise que a gente tem aqui do faturamento por filial. Aqui a gente mostra um ranking das informações. Então, um gráfico de barras como esse daqui cai muito bem. Eu poderia utilizar um gráfico de pizza, um gráfico de rosca como esse aqui de baixo? Talvez sim, talvez não. Vai depender do número de categorias que você tem aqui. Gráficos de pizza e gráficos de rosca, eu sempre gosto de utilizar com, no máximo, 3 ou 4 categorias, né? Como esse caso aqui, esse exemplo que a gente tem 2 categorias aqui. Por quê? Porque senão a informação ela vai ficar muito difícil de ler, né? Dependendo do número de categorias ali, de rótulos que você tem. É muito comum quem está iniciando na construção de relatórios, etc., dá preferência para construir esse relatório aqui com gráficos de pizza, gráficos de rosca e coloca lá um gráfico com 15 categorias, 10 categorias, que na maioria das vezes não dá para a gente entender nada. Então, é de muito boa prática que você utilize para rankings com muitas categorias, né? Gráfico de barras, como esse caso aqui. Eu vou deixar de sugestão para você, aqui embaixo também, um link para você acessar tanto o template do dashboard, quanto o material que eu vou deixar de apoio, que é referente a essas boas práticas aqui de visualização. Tem esse material aqui, que é um material que vai te mostrar a sugestão do tipo de gráfico, dependendo da análise que você quer fazer. Então, por exemplo, ó, aqui no roxinho, a gente tem as análises de categorias, né? Por exemplo. Então, ele vai te trazer sempre a melhor opção, tá vendo? Ó, que eu acabei de te falar, gráfico de barras, para a pior opção, que é a pior opção para essa análise aqui, para esse tipo de análise que ele está fazendo. Então, por exemplo, um gráfico de Gauge, para a gente ver categorias, não é recomendado. Tanto que ele já deixa aqui ó, uma observação, não recomendado. Vou deixar esse material disponível para você baixar também. Que tem várias outras formas de você olhar. Ó. A gente tem as análises temporais, a gente tem análises aqui de geolocalização, parte do todo, distribuição. Então, fica à vontade de você utilizar esse material aqui como você quiser. Não, não é um material desenvolvido por mim, ele está de fácil acesso na internet, mas eu vou deixar aqui para você baixar para facilitar aí para você. Agora, vamos para a construção prática do relatório aqui dentro do Power BI. Normalmente, depois que eu faço o levantamento de requisitos, entendo que eu preciso entregar dentro daquele produto de dados, né, daquele relatório, daquele dashboard, eu faço uma diagramação aqui no próprio Power BI mesmo, como foi feito aqui, nesse exemplo. Então a gente monta as informações ali do jeito que a gente precisa, que a gente idealiza, né? Que vai ser, que vai ficar, somente a posição dos visuais mesmo. E aí, para a gente adicionar
aqui, né, um background, um plano de fundo, que é o que vai dar esse visual aqui bacana, né, do dashboard. Normalmente eu faço isso fora do Power BI. Você pode fazer aqui dentro? Pode também, mas eu prefiro fazer fora porque deixa o arquivo mais leve, tá? Um arquivo menos pesado aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no arquivo de PowerPoint, onde eu construí esse background. Eu vou deixar ele disponível para você baixar aí também, que você utilizar e editar ele. Mas o processo, né, o método que eu utilizo é o seguinte: eu não sou um cara muito bom de design, um cara muito bom de criatividade, né, para criar esse tipo de coisa aqui. Então eu sempre vou atrás de referências. Então como que eu gosto de fazer? Eu procuro uma referência na internet. Você pode ir lá no Google digitar dashboards de alguma coisa e ele vai te dar uma referência visual. Eu pego essa referência e trago aqui para dentro do PowerPoint e colo a imagem aqui, ó. Com isso, eu consigo, primeiro, usar o padrão de cores que esse dashboard tem. Então, como que eu faço isso? Aqui dentro do PowerPoint, a gente pode vir aqui em cima na opção inserir, ó, inserir, e vou colocar uma forma, tá? Inserir formas aqui, ó, nessa opção. Então, inserir forma, colocar aqui uma fórmula retangular. E aí, eu vou clicando nessa forma, eu vou na opção aqui, ó, forma de formato, para a gente formatar essa forma aqui. E lá na opção de cores, aqui, ó, no preenchimento da forma, eu vou clicar nessa opção de conta-gotas. Essa opção de conta-gotas, ela vai pedir para você usar uma cor de referência e ele vai te entregar o código dessa cor ali. Nesse caso, eu quero pegar esse azul mais escuro aqui, ó, para a gente poder fazer esses blocos aqui de cima. Então, se eu vier aqui no conta-gotas, vou clicar aqui. E ó, tá vendo na hora que você para o mouse aqui, ele já te diz, ó, qual que é o código e qual que é a cor, ó. Entrega ali o código RGB dessa cor. É só eu clicar aqui e essa forma já vai estar formatada com essa cor que a gente precisa. Depois que eu fizer isso, aqui ó, eu trouxe uns exemplos para vocês. Ó. Então eu tenho aqui esse azul mais escuro, esse azul mais escuro aqui, né? Que é essa parte aqui do dashboard. Tenho esse azul aqui, que é essa outra categoria aqui, ó. E esse roxo, que é essa categoria aqui desse gráfico. Quer dizer que eu vou montar exatamente igual ao que está aqui? Não, é só uma referência, tá? Aqui a gente usa mais para poder pegar o padrão de cores. Depois que eu fizer isso, eu vou montar o dash. Eu vou montar aqui, ó, com bloquinhos mesmo. Aqui não tem segredo, tá? Aqui eu vou inserir a forma, como eu mostrei para você. Ó, aqui é uma forma. Eu vou colocar essa forma, vou colocar a cor lá que eu peguei na minha referência. Vou pegar essa outra forma aqui, ó, e vou colocar lá como eu montei na minha referência. Vou fazer um exemplo para você ver. Vou abrir um slide novo aqui, um novo slide. Vou só deletar essas informações que ele traz e vou fazer aqui, esse mesmo processo. Ó. Vou vir aqui em inserir formas, colocar essa forma aqui, vou trazer a referência para dentro da mesma página que eu estou trabalhando, só para eu poder pegar a cor que eu estou querendo mexer. Então eu vou vir aqui em forma de formato e dentro aqui da preenchimento da forma, né? Conta-gotas, e vou pegar a cor que eu quero. Maravilha. Ele deixa essa borda, tá vendo? Ele deixa uma borda aqui que eu não gosto muito. Então, o que eu faço? Clico nesse elemento, vou lá em forma de formato, e aqui no contorno da forma, eu deixo ele sem contorno, que aí fica um pouco mais agradável de ver. E aí eu posso esticar esse cara aqui e deixar ele preenchendo todo o meu slide. Posso também formatar o pano de fundo aqui desse slide para que ele fique com esse azul aqui que está aqui atrás, ó, na nossa referência. Então eu posso clicar com o botão direito na parte branca aqui do slide ó, e pedir para formatar o plano de fundo. Aqui nas opções de formatação, eu vou pedir um preenchimento sólido e vou pedir para ele a cor aqui. Ó. Posso fazer o mesmo processo, clicando no conta-gotas e pedindo para ele pegar essa cor aqui. Ó. Excelente. Já temos aqui as duas cores principais do fundo desse painel. E aí agora é só ir colocando os bloquinhos.
eu posso vir aqui, ó, em inserir uma outra forma e quero inserir essa daqui, ó, com cantos arredondados, o retângulo com cantos arredondados. Vou adicionar essa forma aqui para simular esses cards, né? Vou pegar a mesma cor que a gente tem lá, clicando no forma de formato, preenchimento, conta-gotas. E assim a gente vai formatando aqui esse dashboard. Eu não vou construir ele todo do zero aqui com vocês, senão a gente vai demorar muito e vai ficar muito longo esse vídeo. Mas é muito simples, você pode seguir esse mesmo método aqui com qualquer referência que você achar interessante aí na internet, tá legal? Inclusive, esse método aqui eu utilizo lá dentro do mini curso, que eu estou deixando o link aqui disponível para você, e te explico com mais detalhes como que você constrói isso daqui do zero, tá bom? Então, se você quiser, tiver interesse de aprender mais aqui sobre esse processo, clica lá e acessa o mini curso. Depois que você finalizar toda essa parte de formatação aqui do slide dentro do dashboard, você precisa, dentro do PowerPoint, né, perdão, você precisa exportar esse slide aqui agora como uma imagem, para que você consiga trazer ele para dentro do Power BI, para ficar com esse pano de fundo aqui atrás, tá? Então, como que é feito isso? Lá dentro do próprio PowerPoint, você vai vir aqui na opção de arquivo e aqui na opção exportar, você consegue escolher o tipo de imagem que você quer, qual slide, né? E o tipo de imagem que você quer exportar esse slide. Então, eu vou clicar aqui em exportar e ele vai te pedir algumas opções. Você vai clicar aqui em alterar tipo do arquivo e ele vai te falar aqui, ó. Você pode transformar ele como um PNG, uma imagem, um JPEG, também é uma imagem. Qualquer uma das duas serve. Mas eu gosto de transformar ele em SVG, que não está disponível aqui em nenhuma das opções. Aí você tem que clicar aqui na opção de salvar como, ó. E aqui dentro das opções do tipo do arquivo, você vai navegar para essa opção aqui, ó. Elementos gráficos vetoriais escaláveis, SVG. Por que eu gosto de transformar nesse tipo de arquivo aqui? Porque na hora que você sobe essa imagem para dentro do plano de fundo do Power BI, você não perde qualidade, tá? Mas o PNG também serve. Aí fica a teu critério ver o que fica melhor aí no teu projeto. Depois que você fizer isso, você vai salvar essa imagem em algum lugar. Eu estou deixando disponível aqui no link para você esse template já com a imagem para você utilizar, mas você pode editar o PPT, né, o PowerPoint, e salvar ela novamente como você precisar para o teu projeto. Então, depois que você salvou essa imagem, você vai lá no Power BI. Eu vou fechar isso aqui que a gente não vai precisar mais. Então, você vai lá no Power BI e aqui na opção, eu vou até colocar aqui numa página nova para a gente ver. E aqui na opção de formatar a página, a gente vai ter a opção de tela de fundo. A gente vai clicar lá e vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele vai te pedir para escolher uma imagem, tá certo? Você vai clicar aqui para procurar essa imagem, vai navegar até onde você salvou esse arquivo, né? Eu vou procurar aqui no caso. Então eu vou navegar, vou encontrar o meu arquivo aqui e ele não vai acontecer nada aqui quando você trouxer a imagem, tá? Mas é porque ele, por padrão, ele vem com essa opção de transparência aqui ó, em 100%. Não sei por que isso acontece, mas a gente tem que diminuir isso daqui para zero. Então você arrasta essa barrinha, vai deixar a transparência em zero e ele já vai mostrar aqui para você. E é importante também você trocar o ajuste da imagem aqui, ó. Se for a primeira vez que você está importando dentro desse arquivo, vai estar como normal aqui. Então é bom você deixar como ajuste, tá certo? Então, transparência zero, ajuste. Aí você vai ter já o plano de fundo aqui, e aí agora é só a gente começar a construir os visuais e colocando aqui dentro dos bloquinhos, sem segredo nenhum. Mais uma vez, eu não vou criar aqui do zero 100% com você, porque senão a gente vai tomar muito tempo do vídeo. Mas lá no mini curso eu mostro isso daqui para você com todos os detalhes, crio todos os visuais em um dashboard diferente, né? Mas a gente vai criar todos os visuais juntos lá, tá bom? Feito isso, uma vez que você já entendeu que é importante você ter um requisito interessante do seu projeto para você saber o que você vai precisar montar,
Você aprendeu como que monta esse plano de fundo aqui, lá dentro do PowerPoint, e sobe ele para dentro do arquivo do Power BI. Depois que você montar todo o teu relatório, escolheu todos os seus visuais corretamente, colocou todas as visões que você precisa, agora eu quero te mostrar como que você consegue utilizar alguns recursos poderosos de visualização de dados que o Power BI tem, que é o Tooltip, né, o dica de ferramenta, ou o Drill Through. Como assim? O que, que é o Tooltip? Então imagina aqui ó, que você tem esse visual de faturamento por filial, mas poxa, eu gostaria de saber quanto que a filial do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é essa primeira do ranking, teve de percentual de crescimento ou queda, né, em relação ao ano anterior, que é esse indicador que a gente está trazendo aqui em cima. Só que esse indicador aqui está para todo mundo, né? Então, se eu clicar aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vai filtrar tudo e eu vou ver que o Rio Grande do Sul vendeu 55 milhões e teve uma queda percentual de 1,8% em relação ao ano anterior, tá certo? Dá para a gente fazer assim, porque o Dash fica todo interativo dentro do Power BI. Mas existe uma outra opção também para facilitar a vida do usuário, para ele não ter que ficar clicando, é parar o mouse aqui em cima da barra e a gente já vê essa informação, ó, como se fosse um outro gráfico. E isso daqui é customizável também. Você consegue fazer isso daqui, colocar um outro gráfico aqui dentro, construir qualquer tipo de visão para detalhar essa categoria de dados aqui. Isso aqui se chama Tooltip, ou dica de ferramenta, aqui dentro do Power BI. Então, ó, aqui eu estou vendo que o Rio Grande do Sul vendeu 55 milhões. No ano anterior, ele tinha vendido 56 milhões e teve aqui ó, uma queda de 1,8%. Então, fazendo, configurando esse tooltip, né, ó, eu consigo parar o mouse aqui ó, em todas as filiais, eu vejo qual foi o percentual delas. Tá? O mesmo aqui para os meses. Ó. Consigo fazer aqui nos meses, por exemplo, no mês de abril, eu vi que foi 13 milhões vendidos. O mesmo período do ano anterior, ou seja, abril do ano passado, foram 10 milhões vendidos, ó, e a gente teve 33,2% aqui de é, crescimento em relação ao ano anterior. Então, isso daqui é o poder do tooltip, tá? E como que a gente faz para montar um tooltip? Eu tenho essa página tooltip já criada aqui nesse arquivo, que eu já criei aqui para deixar pronto lá para você. Mas eu vou te mostrar como que faz para criar isso daqui. Primeiro você tem que abrir uma página nova aqui embaixo do relatório, certo? Ele tem que ser obrigatoriamente uma página nova do relatório. Então, quando você clicar aqui em nova página, você precisa navegar para essa opção aqui de formatação, tá certo? Formatação. E a gente vai ter aqui ó, a opção de configurações da tela. Configurações da tela. Quando você clicar lá, você vai ver que ele vai ter o tipo de tela aqui, ó, que por padrão ele vem por 16 por 9, tá certo? A gente vai clicar aqui e vai trocar isso para dica de ferramenta. Quando você trocar isso para dica de ferramenta, o que vai acontecer é que a página, essa página em específico aqui do Power BI, ela vai reduzir de tamanho, tá certo? Vai ficar pequenininha. Por quê? Que é para caber lá dentro do espacinho que tem para tooltip, tá certo? Você pode trabalhar com ela desse jeito aqui, mas eu acho meio ruim. Para você esticar ela aqui, dar um zoom nela, né? Você pode vir aqui na opção de exibição, exibição, e aqui em exibição da página, pedir para ele fazer o ajuste à página, tá vendo? Ou ajustar a largura. Ajustar a largura é melhor. Ajustar a largura. Então ele vai criar aqui para você, ó, a página de tooltip. Lembra, ainda é uma página de dica de ferramenta, diferente das demais, tá? Que é importante você deixar essa configuração aqui, porque senão você não consegue vincular ela no visual, tá? Então você vai ter uma página de dica de ferramenta e você vai conseguir construir os visuais aqui. Então, aqui vai funcionar como qualquer criação de relatório. Você vai colocar os visuais aqui dentro dessa página para deixar ela nesse formato aqui, ó. Tá certo? É só construir os visuais e colocar os cards, etc. Depois que você construiu a página de dica de ferramenta, é importante que você oculte essa página aqui, ó, para que ela não fique sendo exibida na hora que o usuário abrir o seu relatório. Então você precisa ocultar essa página para ficar assim, ó, com esse olhinho fechado aqui, tá vendo? Você clica com o botão direito na página em ocultar. Você vai ocultar essa página aqui.
Depois que você fizer isso, você tem que navegar lá para o seu visual do relatório, lá do Power BI, e escolher qual vai ser o visual que você quer aplicar esse tooltip que você acabou de criar. No caso, a gente aplicou aqui para o gráfico de barras. Você vai selecionar o gráfico que você quer aplicar, vai vir aqui na opção de formatação, né? No formato, no pincelzinho aqui, e vai navegar para essa opção aqui de propriedades. Ó. Aqui dentro de propriedades, ele tem a opção dica de ferramenta, que você pode ligar e desligar, tá vendo? Quando você abrir essa opção aqui, ó, vou até dar uma espaçada aqui melhor. Dica de ferramentas. Você pode abrir e aí ele por padrão vai vir assim, ó, tipo página de relatório, que é o que a gente quer. Mas aqui na página ele vai vir com auto, que é o tooltip padrão do Power BI. Ele não está trazendo aquele customizado. Se eu for lá agora e parar o mouse aqui, por exemplo, ele está trazendo aquele tooltip padrão do Power BI, tá? Ele não está trazendo o customizado que você criou. Por quê? Porque você precisa informar qual é a página para ele. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha página de tooltip, que é a que eu criei lá, aquela página 1 que a gente criou juntos aqui, mas eu vou utilizar essa de tooltip, tá certo? É importante que a página esteja como dica de ferramenta lá na formatação dela, porque senão ela não vai aparecer aqui para você, tá certo? Então eu vou clicar lá e quando eu faço isso, ele já automaticamente entende que o tooltip para esse visual em específico é aquela página lá, certo? Importante, você tem que fazer isso para todos os visuais que você queira aplicar aquela dica de ferramenta, tá? Então você consegue deixar o relatório um pouco mais detalhado, né? Sem precisar abrir muitas informações aqui dentro de uma página para que o usuário consiga ter mais detalhes aí dessa informação. E outro ponto que eu quero trazer para você é o Drill Through, que também é um recurso de visualização avançado e muito bacana aqui do Power BI, que mata aquela necessidade que muitas vezes o usuário tem de, putz, legal o seu dashboard, está muito bacana, mas dá para tirar em Excel? Normalmente a galera que está começando a desenvolver dashboards aqui no Power BI, né, sofre muito com isso. Desenvolve um painel bacana, super interativo, e aí o usuário vai lá e pede para tirar do Excel. Normal, isso acontece muito com frequência. E existe esse recurso de drill through justamente para poder ajudar o usuário a fazer isso daí e de uma forma mais inteligente. Então, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que você tem lá ó, a nossa tabelinha aqui com os supervisores e os vendedores. E o seu diretor aí, o seu gerente, ele quer exportar para Excel somente as vendas do Lucas Azevedo. Como que ele faz isso, hein? Se ele clicar com o botão direito aqui no Lucas, ó, ele vai ter essa opção aqui ó, de Drill Through. Quando você parar o mouse aqui, ele vai abrir para você abrir os detalhes, tá vendo aqui? E vou clicar lá em detalhes. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma tabela só com as vendas do Lucas. Então aqui a gente vai ver que só tem o supervisor Lucas aqui, ó. E todos os detalhes que você pode construir. Você pode criar essa tabela aqui do jeito que você quiser. Aí basta ele clicar nessa opçãozinha aqui de mais opções, né? E exportar esses dados aqui, que ele vai exportar exatamente nesse formato aqui para Excel. Vamos aprender a fazer isso? Vamos lá. Assim como na dica de ferramenta, você precisa ter uma nova página para poder fazer essa página como drill through, tá? Então você vai abrir uma nova página. Então aqui dentro da formatação você vai ter essa opção de informações da página, certo? E aqui informações da página, ele vai te dar o nome da página, você pode mudar o nome aqui também. Ele vai estar aqui embaixo, ó, tipo de página. Ele vai vir padrão. Você precisa mudar isso daqui para detalhamento. Você também pode mudar para dica de ferramenta aqui, ó, também funciona. Mas você tem que colocar aqui ó, na opção de detalhamento. Quando você coloca aqui detalhamento, ele vai te pedir, ó, drill through a partir de. Aí aqui é muito importante você entender esse conceito, por quê? Porque dependendo do campo que você colocar aqui, é o gatilho, né? É o trigger, é o gatilho que ele vai ter lá no painel para poder detalhar.
Ou seja, no caso do nosso exemplo lá, a gente quer detalhar quando ele filtrar para o vendedor. Então você tem que trazer a informação de vendedor aqui para dentro. Ó. Posso adicionar os dados, né? Navegar até a minha tabela aqui e pedir para ele trazer o vendedor. Coloca o vendedor aqui, ó, o supervisor nesse caso. Ó. Você pode colocar vários campos aqui dentro. Todos os campos que você colocar aqui vão servir como gatilho para ele abrir os detalhes. Como assim? Beleza, você criou isso daqui, você vai criar o visual normalmente, como nós fizemos lá no Tooltip. Você vai criar essa tabela, que é esse cara aqui, né? Você vai criar essa tabela, vai desenvolver aqui o visual e vai deixar essa página oculta também. Precisa dar um nome para ela, né? Eu gosto de colocar detalhes, detalhe do vendedor, detalhe do supervisor, tanto faz. E aí você vai deixar o nome aqui e vai deixar ela oculta. Lá no dashboard, você precisa agora, ó, encontrar um visual que tenha a opção que você colocou lá, no caso a coluna, né, o campo, para fazer o drill thru. No nosso caso, é o supervisor. Então, todo visual que tiver supervisor, se o usuário clicar com o botão direito, ele vai habilitar essa opção aqui de drill thru, tá vendo? Ó? E ele vai aparecer as páginas de navegação. Tá vendo que agora ele aparece a página 2? Foi aquela página que eu criei vinculando com o supervisor. Caso você faça isso com um campo que não esteja vinculado na página de drill thru, vou te dar um exemplo, ó. Nesse campo aqui, ó, que é o ramo de atividade do cliente, tá? Se eu clicar aqui com o meu botão direito, ele não aparece a opção de drill thru para você. Por quê? Porque eu não deixei esse campo mapeado lá como gatilho, tá certo? Então, na hora que você faz isso daqui, automaticamente você vai conseguir navegar para a página de detalhe, dando esse efeito aqui bacana e facilitando a vida aqui do usuário, tá? Para ele poder tirar isso daqui em Excel, tá certo? Bom, esse aqui foi o processo que eu queria te mostrar. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. De novo, eu vou deixar aí embaixo para você acessar o mini curso. E agora eu vou deixar você aqui ó, com outro vídeo bacana para te ajudar aí na sua jornada de aprendizado com Power BI. Vai lá.